ser um evento muito raro e um evento extremamente auspicioso. E o universo é organizado para favorecer, não é, as pessoas que convivem em situações em que é necessária uma misericórdia especial, uma misericórdia sem causa, né? Nós tivemos aí um ano de 2020 que foi um eclipse. O ano como um todo foi um estado de eclipse, né? Então o eclipse foi absoluto, né? Um ano eclipsado. E o ano de 2020 é regido pelo planeta Rahu. E Rahu significa o eclipse da Lua. A Lua ilumina a noite, tem uma luz tênue. Então quando você tem um eclipse ainda, aí você tem uma penumbra, que é uma escuridão total. O ano de 2020 foi regido pelo planeta Rahu, um eclipse total. Então o ano todo foi eclipsado, tá certo? Mas é dito que depois da tempestade vem o que? A bonança, né? E se você observar, por exemplo, esse fenômeno auspicioso, ele acontece no dia ou no ano mais tenebroso, né? Que significa o quê? É a misericórdia divina. Depois da tempestade vem a bonança, tá? Então esse ano que foi inaugurado aí com esse que é hoje, inclusive o dia 21, para a gente já colocar nessa configuração aí também, não é? O dia 21, na criptografia, que é a matemática gerada ao redor desse fator, o 21, nós temos o fator 3. E o princípio 3, ele é a singularidade do sistema matemático que produz, né, esse universo. Todo universo é uma criptografia matemática. Na verdade, basicamente é um programa desenhado inteligentemente para funcionar do jeito que ele funciona. E se a gente rastreia as bases fundamentais da criptografia que produz esse universo, nós vamos ter a singularidade 3. Tá? Até recentemente, nós tínhamos, só para vocês terem uma ideia de como é que funciona isso, até recentemente nós tínhamos dois grupos de partículas elementares, né? Dois grupos de partículas elementares, que eram os férmions e os bósons, né? Só que isso não satisfazia uma necessidade de uma variedade de variação praticamente de infinito. Você precisa de um terceiro elemento para poder justificar uma variedade infinita. Por exemplo, nós temos as cores primárias, nós temos 3 cores primárias. A combinação das 3 cores primárias dá uma variedade infinita de cores. Então é necessário um princípio 3 para você conseguir o efeito do infinito. Senão você acaba, né, não conseguindo esse efeito. Tá? O mínimo é 3. E no Bhagavad Gita, Krishna descreve 3 modos da natureza material, que são as 3 cordas primárias, como é descrito na teoria de cordas. Então, nós precisamos do elemento 3. Recentemente, essa semana eu assisti um vídeo, eu li um artigo de uma revista científica que foi publicado um trabalho de um grupo de investigadores que identificaram o terceiro grupo de elementos fundamentais que ficou chamado de anions, que significa vale tudo. O nome é bem interessante, tem uma história que explica isso daí. Mas, então você tem agora 3 conjuntos de elementos fundamentais que aí você consegue entender a variedade, entende? Então o fator 3, ele é a base racional, fundamental do princípio matemático que produz esse universo. Quando a gente, quando nós elastificamos a matemática básica desse universo ao limite máximo, nós conseguimos o fator 9, é o vórtex 9. Então, quando ele fica elástico no seu absoluto, nós temos o 9. Quando ele fica retraído em absoluto, nós temos o 3. Tá? Então, o 3 é a base. Claro que você pode ir abaixo do 3 infinitamente, mas o 3 ele é a base racional, que dá racionalidade, é a terceira dimensão. É quando você tem 3 dimensões é que as coisas começam a ficar mais ou menos racionais, né? E, bom, então o 3 é regido, o planeta Júpiter, Brihaspati, é representado pelo princípio, que é o criptograma 3, né? O número 3 é representado por Júpiter. E 3 é a base que permite as coisas ficarem racionais. Então é somente quando nós chegamos até o mestre, Júpiter,
é que as coisas começam a ficar lúcidas, começam a ficar racionais. Até então, basicamente, a nossa vida é praticamente um sonambulismo. Nós vivemos num estado, vou falar uma palavra aqui, eu vou até tomar água, porque essa palavra que eu vou falar é meio, não sei se pode até ser censurada aí pelo pessoal do Instagram ou do YouTube. É uma palavra bem engraçada, que se costuma usar a expressão que é comatoide. Comatoide significa uma pessoa em estado em coma filosófico, né? Assim, então, uma pessoa em estado comatoide é uma pessoa que não tem consciência do sentido da existência, que está comendo, bebendo, dormindo, levando a vida, esperando a morte chegar, né? Então é uma pessoa em estado de coma, e aí é o grupo de comatoides. E nesse estado, a vida fica basicamente uma produção de adubo, que a pessoa nasce, morre, nasce, morre, nasce, morre. Então ela vai fazer parte do adubo, que vai dar sustentabilidade para a árvore. Quando a pessoa, então, alcança a necessidade ou chega no nível em que ela se vê na necessidade de obter conhecimento, de obter sabedoria, então nesse ponto é que ela então encontra o mestre. Ela vai em busca do conhecimento, ela vai em busca da sabedoria. E é dito que quando o discípulo está pronto, o mestre aparece, né? E o discípulo, ou aquele que está buscando sinceramente sabedoria, sabe reconhecer o mestre autêntico e acaba se deparando com mestres autênticos no decorrer da busca do caminho. E os mestres autênticos, eles são representados pelo planeta Júpiter. Júpiter representa os mestres autênticos. Agora, quando o conhecimento do mestre autêntico é assimilado pelo aprendiz, então ele chega, aí ele se lança, e quando ele se lança, ele chega lá na frente, que é a casa 12, porque a casa 9 é uma plataforma de lançamento, é regida por Júpiter. Daí ele se lança para onde? Até a casa 12. E a casa 12 é a saída do zodíaco, é a quebra do ciclo do samsara, ok? É quando ele se liberta do ciclo de repetidos nascimentos e mortes. O Saturno, o planeta Saturno, ele representa esse ciclo de nascimentos e mortes. O número específico ligado a Shanideva, que é Saturno, é o 8, tá? É o número 8. E o 8 é o símbolo do eterno retorno, do infinito. Esse eterno retorno, ou eterno infinito, também é entendido como Samsara. Samsara. Sam significa juntos. E Sara, né, que é o ciclo dos nascimentos e mortes, né? Então você vai nascendo e morrendo todo mundo junto aí no pacote aí no efeito cardume, vai, volta, nasce, cresce, morre, e por aí vai. E esse é o Saturno, ele é um anel, ele é uma prisão. Então as pessoas estão aprisionadas nesse samsara, regido por Saturno. Só que quando o mestre está presente, o mestre ele ensina justamente a como transcender os anéis de Saturno para poder quebrar esse samsara, esse ciclo de nascimentos e mortes. Então essa combinação de Júpiter com Saturno, que está se dando nesse momento, ele vai ficar aí durante 12 meses. O efeito desse alinhamento, hoje uma pessoa falou assim, Devananda, o alinhamento foi 15 horas, né? Então já passou, agora não dá mais para fazer nada, eu já vou aproveitar, já vou dormir. Então, quer dizer, não é assim que funciona, tá? O portal, ele se abre, ok? Mas ele fica durante o ano todo. Quando abriu 2020, entrou Rahu. O eclipse não foi o ano todo? Se nós não estamos em dezembro, o eclipse começou quando? Lá no início, não foi? O ano começou lá já com uma ameaça de terceira guerra mundial, com os Estados Unidos bombardeando o Irã. Felizmente, logo em seguida veio a pandemia e aí meio que o foco mudou, mas poderia ter dado um rolo muito maior se não tivesse a pandemia entrado, o foco seria esse assunto. E aí sim poderia ter sido bem pior a história toda. Mas, de um modo geral, assim, de certa forma, o lado bom da pandemia, do vírus, foi que tirou o foco desse assunto e a humanidade ficou meio que todo mundo de mãos dadas aí, querendo se ajudar um ao outro para poder resolver o problema. E aí amenizou esse impacto. Então foi, de certa forma, uma coisa positiva, porque poderia ter acontecido aí uma teoria M aí nos Estados Unidos aí, com essa confusão toda, e poderia realmente ter gerado uma situação bem complicada, porque onde você tem Rahu, você tem a escuridão, você tem a fumaça, você tem
a confusão e você tem choques e você tem sofrimentos extremos. E nós tivemos aí com a pandemia, né, muito sofrimento, ansiedade, nós ficamos paralisados. Rahu é uma cabeça sem o corpo. Uma cabeça sem o corpo não tem as pernas. Então o mundo ficou sem pernas, ficou todo mundo preso em casa e pronto, é Rahu. Então quando entra o princípio, se dá o efeito. Agora nós vamos entrar em Mercúrio, vai mudar a configuração. 2021 é um ano de sabedoria, tá? Então aqueles que forem experientes e buscarem sabedoria, buscarem aperfeiçoar os seus conhecimentos, dentro desse período vai haver assim um processo extremamente rápido de entendimento, a capacidade de compreensão, de evolução vai estar disponível, principalmente nesse ano, tá? É um ano de abertura para se desenvolver conhecimento. A tecnologia vai ficar bastante acelerada a partir de agora, as descobertas científicas, por exemplo, só para você ter uma ideia, porque assim, quando entra o alinhamento, não é só o alinhamento, um mês antes do alinhamento já começa-se a experimentar as influências desse alinhamento, tá? É como o Sol, por exemplo, quando o Sol está nascendo, não é que o Sol tem que estar lá no céu para você ver o Sol. Antes do Sol nascer, você já vê o clarão do Sol, então você já experimenta a presença do Sol, tá? Depois o Sol fica lá o dia inteiro, aí lá no finalzinho é que ele vai se pôr. É assim que funciona esse alinhamento. Um mês antes já se começa a sentir os efeitos dele. Então, há um mês atrás apareceu finalmente a vacina, né? Pelo menos já começou o processo todo. E atualmente, tanto a China quanto a Alemanha conseguiram, no mesmo período, praticamente, parece que foi até combinado, eles conseguiram colocar em funcionamento um reator nuclear que funciona, que replica o comportamento do Sol. Inclusive, o reator alemão, ele consegue produzir um calor maior do que o núcleo do Sol, 10 vezes maior do que o núcleo do Sol. Você já imaginou que aqui na Terra tem um equipamento que produz uma quantidade de calor 10 vezes maior do que o núcleo do Sol? Não é absurdo isso? Não é uma coisa assim meio fantástica? Mas já existe isso. E foi anunciado recentemente esse fator. Então, que isso tem a ver com a nossa vida? Muitas coisas. Porque se você tem uma fonte de energia inesgotável, que é um dínamo que funciona como um sol, os problemas, por exemplo, de usinas nucleares, por exemplo, meio que vai entrar em extinção, vai ficar obsoleto. Para que você precisa de energia nuclear se você tem um reator que produz uma quantidade centenas de vezes maior, com menos poluição, menos risco? Você está entendendo? Então, problemas, por exemplo, de ordem ecológica, com lixo atômico, essas coisas todas, pode ser que seja resolvido em breve com relação a isso daí. Combustível, ficar extraindo combustível fóssil, sugando a terra, poluindo o ar, entendeu? Então, o processo de tecnologia se deu justamente no alinhamento. Temos essa descoberta aí que vai fazer uma revolução importantíssima na situação de recursos de energia para o planeta Terra. Então, quando você tem bastante energia, você consegue produzir equipamentos que conseguem fazer visualizações de partículas muito pequenas, estudar os fundamentos da matéria. Então, você consegue mais descobertas científicas, se consegue acelerar os processos das descobertas e viagens, por exemplo, viajar da Terra para a Lua, da Lua para Marte, fica muito mais fácil se você tem um motor que é um reator nuclear semelhante ao Sol. Você tem uma fonte de energia inesgotável, você consegue superar grandes distâncias. Então, assim, a abertura de 2021 com esse portal, ele não apenas viabiliza a espiritualidade, ele dá uma melhorada no karma coletivo, né? Assim, de um modo geral da humanidade. Nós passamos por uma purificação aí o ano de 2020, né? Com esse eclipse, sofremos o nosso karma coletivo, pagamos aí um pouco, né, do nosso karma coletivo, e de repente agora nós estamos recebendo aí, não é assim, já um pouco mais leves, né, mas com mais empatia, porque o ano de 2020 produziu bastante empatia. Nós ficamos
preocupados lá com os velhinhos da Itália, não é, com lá o pessoal que está na rua exposto aos vírus, né, os mais velhos. Então o ser humano nunca sentiu, nunca teve tanto exercício de compaixão e preocupação com os mais velhos que o ano de 2020, né? Às vezes o pessoal fazia muitos vídeos de YouTube, né, preocupado com os velhinhos, ia na rua, encontrava um velhinho na rua, ei senhora, o que a senhora está fazendo na rua, vai para casa e tal. Então, mesmo que era uma brincadeira, mas houve uma preocupação coletiva com relação aos mais velhos. Então, o processo de compaixão humana deu uma melhorada, forçada, mas foi, entendeu? Às vezes se aprende pela dor e pelo amor, né? Nós aprendemos a compaixão, a empatia pela dor, mas nós aprendemos um pouco, melhorou já, deu uma melhoradinha, não foi lá aquela coisa toda, mas já deu uma melhorada, entendeu? Nós tivemos aí um momento de introspecção, de compaixão, muita gente orando ao mesmo tempo, apesar de que não podia ir à igreja, mas em casa, o processo a ansiedade, a busca, né, de uma solução divina para iluminar a inteligência dos cientistas, dos estudantes, né, do assunto, para que eles pudessem chegar a uma solução para nos ajudar. Então tudo isso foi um processo de uma terapia coletiva que nos ajudou muito a desenvolver a empatia e a compaixão. Então, apesar de que o ano de 2020 foi um eclipse, nós desenvolvemos bastante a nossa espiritualidade. Por quê? Nós fomos banhados, nós fomos ungidos, digamos assim, purificados para receber, então, esse portal que está se abrindo agora. Então, o ano de 2020 foi uma terapia de purificação para nos preparar espiritualmente para receber esse portal. E aqueles que entendem o valor disso, né, e compreendem o valor disso, vão usar esse momento para fazer a introspecção na busca espiritual. Vão gastar menos tempo com as frivolidades, não é, dos vídeos divertidos do Facebook, do YouTube, e vão buscar um pouco mais de cultura de conhecimento transcendente para entender qual é o sentido da existência, porque afinal de contas nós existimos e por que nós temos que passar pelos sofrimentos pelos quais nós passamos, qual é o sentido, o fundamento filosófico disso daí. Então, nós vamos ter agora um período de um pensamento filosófico, de uma busca filosófica e de busca por respostas coerentes, que sejam científicas. É a era da ciência. Agora, com o ano de 2020, ficou definitivamente coroado a importância do processo científico, né? Todos nós ficamos torcendo pelos cientistas, todos nós torcemos por eles de uma maneira assim muito espiritual, inclusive, e nós estamos felizes porque os rapazes da ciência conseguiram aí algumas vacinas para permitir com que nós tenhamos a nossa liberdade de volta, a nossa vida novamente. Então, a partir de agora, os governos, o pensamento coletivo, o respeito coletivo que a ciência, somente na área da saúde, tem e precisa ter de todos os seres humanos, vai ficar em evidência, e não apenas na área da saúde, mas também na área do pensamento filosófico, da busca filosófica, do sentido da explicação do princípio fundamental da existência, né? E é para isso que os conhecimentos védicos então vão se apresentar como sendo aí o compêndio de conhecimento capaz de dar uma resposta plausível, coerente para essas questões mais profundas que vão aparecer aí em 2021, porque as pessoas vão querer conhecer as coisas como elas são e não as coisas como elas foram assim explicadas metaforicamente, né? Nós queremos respostas científicas agora para as questões fundamentais. É uma era científica, nós vamos assim entrar num período de busca filosófica muito profunda, e isso é um fato observado. Para encerrar, eu vou encerrar agora, tá? Eu fiz o mapa de uma pessoa na Alemanha, né? Eu passei por lá um período, inclusive, né, uma coisa bem interessante que aconteceu lá comigo, eu estava no aeroporto e teve um ataque terrorista lá, até o meu computador caiu no chão e meio que explodiu lá e tudo,
mas não teve explosão de bomba nenhuma, né? Mas teve o movimento todo de um ataque terrorista, policiais de toda parte, e aquele barulho, as pessoas correndo, gritando, uma confusão danada. E eu, né, assim, estava com um roupão, porque era inverno, eu estava usando um roupão, e eu sou meio parecido com um árabe, né, com o cabelo e tal. E aí veio um monte de policial, assim, e apontando metralhadoras pra mim. Eu estava só sentado, eu pensei, eu não vou, pra onde que eu vou correr? Se eu corro pra lá, a bomba pode estar lá. Se eu corro ali, pode estar ali. Eu vou ficar aqui e vou ficar cantando Hare Krishna. E fiquei lá sentado, cantando Hare Krishna, observando, né, o movimento todo. E de repente eu senti nas minhas costas assim um toque, e era uma metralhadora. E veio 12, assim, 15, sei lá, policiais com metralhadoras apontando para mim, falando que eu era árabe e que eu tinha que mostrar o passaporte. Aí mostrei o passaporte, tudo e tal. E eles então investigaram a minha bolsa e depois assim, ficaram ali com os policiais do meu lado, mas depois eles viram que eu era brasileiro mesmo. Aí falaram, é brasileiro, tudo bem, deixa ele embora. Fui liberado. Mas nessa época eu fui para lá, né? E eu fui apenas assim para poder fazer o mapa de uma pessoa que inclusive pagou a minha passagem para ir. E ela já tinha sido uma religiosa, não vou citar o nome da religião aí para não ficar, né, antiético, mas ela tinha sido uma religiosa de uma religião há muitos anos, uma religião, e o foco dessa religião é dar sopa, dar caridade para as pessoas pobres. E ela foi morar na Alemanha 1 ano depois, 2 anos depois, ela entrou em uma depressão crônica. E aí ela queria saber o motivo do porquê ela estava com depressão, porque no Brasil ela era tão feliz e 30 anos praticando a religião dela e tal, nunca fez o mal para ninguém, mas ela estava ali numa situação de depressão, ela queria entender o porquê. E eu expliquei para ela que, olha, veja bem, a religião que você pratica depende de pessoas pobres. Basicamente depende de que tenha pessoas doentes e depende de que tenha pessoas pobres, porque aí você consegue fazer a sua terapia. Num país como a Alemanha, que não tem pobres e não tem doentes, que você é tipo assim, né, carentes, o governo dá toda a assistência, você ficou obsoleta. Então a religião que você pratica aqui nesse local é assim, obsoleta, porque o sistema de religião que você se fundamenta é baseado na necessidade de que hajam pessoas pobres. No futuro, a pobreza e as doenças basicamente serão erradicadas pelo avanço da tecnologia. Então, religiões que dependem de pobreza e de doença vão desaparecer do planeta, porque não vai haver necessidade de pessoas assim que rezem pelos doentes, porque já vai ter vacinas, vai ter remédios e vai ter uma superação com o desenvolvimento da tecnologia. Não vai ter necessidade de pessoas bondosas que deem comida, porque o governo e a produção de alimentos vai ser suficiente. Então, praticamente, Deus, nesse caso, será substituído pelo desenvolvimento da tecnologia, entendeu? Então, religiões de futuro, ou sistemas de religião que se propõem a dar uma equação e que seja de futuro, são aquelas que explicam metafisicamente a natureza da existência do Supremo do ponto de vista filosófico, do ponto de vista racional, do ponto de vista consciente, que é basicamente a filosofia, no caso, né? E a metafísica combinadas. Então, quando a filosofia se combina com a metafísica, isso chama-se Vedas, né? Que é o conhecimento que revela a natureza da suprema personalidade de Deus. Então, a partir desse período aí, com esse alinhamento, que é um alinhamento raro, né? Nós temos aí um período em que as pessoas ficarão introspectivas e buscarão um método de compreensão mais racional, mais científico acerca da verdade absoluta, tá bem? Muito bem, eu vou cancelar aqui 1h16, né? Extrapolei em 16 minutos, eu pensei em fazer em 1 hora, mas eu vou concluir aqui, tá bem, pessoal? Semana que vem não, logo depois do dia 27, ali entre o dia 27 e o dia 31, aí sim eu vou fazer uma live falando mais especificamente sobre o ano de 2021 e o planeta Mercúrio, tá bem? Muito bem, é isso aí, tá? Não vai dar tempo de fazer perguntas, não vai dar tempo de fazer comentários, mas ficou aí, tá? Se alguém quiser a live vai ser salva, eu gravei aqui, eu vou liberar a live no meu canal Caminho dos Devas, e também vai ser liberado no Buscadores do Infinito
Também vocês podem, alguém pode pedir, né, pessoalmente o vídeo por aqui, também nós podemos enviar, tá bom? Muito bem, namastê, que a paz esteja com vocês, gratidão a todos. Vou ficar aqui mais um tempinho só para agradecer o pessoal que está se despedindo, mas já vai concluir. Karina, Rafaela Carelli assistiu a live também. Hare Krishna. Isabela, tchau, tchau. Carolina, a Dilza, não é? Tula, Silvanissa, tchau, tchau. Vilananda, minha filhinha, beijinho, tchau, tchau. Obrigado. A Rafaela disse que a live foi maravilhosa. É você mesma. Obrigado, Rosana. A Cristina está na Bélgica nesse momento, se eu não me engano. Ela assistiu lá na Bélgica. O Instagram é aqui é o Chris, né? Aqui é o Christ. Eu acho que é essa mesma que está na Bélgica. A Raquel.